Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui no Tá Reagido, e eu sou o Pedro. E bom, no vídeo de hoje a gente vai assistir a um vídeo do André Machado. E bom, eu dei uma olhada aqui nesse vídeo e eu achei bem legal a proposta, né? Saudade, nacionalismo e uma lorota bem contada. Bom, eu já tinha visto alguns vídeos desse canal, tá? Eu acho bem legal, né? Enfim, ele já vem falando desse tema já há algum tempo em alguns vídeos dele e eu achei bem top a gente reagir a esse vídeo e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Depois dê uma olhada no canal do cara, vai estar o link aí na descrição, tá certo? Vamos dar uma olhada que vocês vão ver como é que vai funcionar o vídeo. Deixa eu ver, deixar o like aqui que eu sei que vai ser bom. Fala a verdade pra mim. Quando você fala. Fala a verdade pra mim. Quando você fala, já tô com saudade do fim de semana, você acha que você tá mobilizando séculos de espiritualidade lusitana? Ou você só tá capenga de cansaço e ainda é segunda-feira? Porque olha só, essa pergunta pode parecer até sem sentido, mas ela vai direto na raiz de uma questão mais Deixa velha eu que dar uma andar pra frente, baixada aqui. mas que insiste em ser requentada o tempo todo. A ideia de que saudade não tem tradução. Por que as pessoas têm esse fetiche com a palavra saudade? Vamos explorar um pouco o que está por trás disso, o que supostamente faz da saudade um caso tão especial e, quem sabe, até inverter a questão. Será que alguma palavra tem tradução? Sem delongas, qual que é o argumento que as pessoas em geral usam para dizer que saudade não tem tradução? Basicamente, o de que saudade carrega uma combinação de sentimentos tão específica e tão particular que nenhuma outra. Basicamente eu acho que eu sei o que ele vai falar aqui. Vai falar que dá para você traduzir com, mesmo que não seja com uma palavra, com várias, né? Aí algumas pessoas vão falar, bom, mas não carrega o mesmo sentimento, basicamente. Aí cai basicamente no negócio como se a pessoa estivesse dizendo, poxa, então não dá para a pessoa sentir a mesma coisa se na língua não tem a mesma palavra, né? Não dá para pessoa, ou melhor, não dá para a pessoa expressar um, um sentimento do tipo. A língua consegue Enfim, expressar com uma única palavra. Olha só, nesse texto do Correio Brasiliense, publicado em fevereiro desse ano, a saudade se diferencia por uma mistura contraditória de tristeza pela ausência com o prazer de ter vivido algo especial no passado. Enquanto a nostalgia se foca em um tempo específico que já passou e não pode ser recuperado, a saudade seria um sentimento vivo que permite a esperança de um novo encontro, mantendo a conexão emocional vibrante e ativa. Este outro texto da Gazeta de São Paulo afirma que, por mais que termos em outras línguas se assemelhem e sirvam para corresponder à saudade do português, nenhum deles tem um sentimento tão profundo e capaz de transmitir exatamente o que saudade, em português, significa. E se você acha que essas descrições são exageradas, olha só essa aqui, falando sobre saudade. É uma palavra síntese, uma condensação de estados de alma. Nela estão implícitos os sentimentos de solidão física e espiritual, o desejo do amor ausente, a ânsia do impossível, o sentimento de ausência da terra, um certo instinto de morte, a melancolia da paisagem e o desejo de Deus. Ela é ao mesmo tempo misto isso é. antimônico da alegria e de dor, força do ensimesmamento e de criatividade, sentimento que atinge o homem na concretude histórica e na radicalidade do ser. Olha, eu entendo que as Isso nossas é. emoções, Uhum. a nossa subjetividade, assim, não são coisas simples de explicar. Tudo bem, mas se você ainda não está sentindo aquele cheirinho de fetichização e misticismo linguístico, me responde na maior sinceridade. Você diria que existe uma carga emocional de mistura contraditória de tristeza pela ausência com o prazer de ter vivido algo especial no passado, quando o Iberê fala. Tá com saudade de fazer sujeira aqui no Manual do Mundo, viu? Você acha que existe uma esperança de um novo encontro quando a Sabrina Sato diz. Ah, Novo calma aí, Garnier meu nobre. Hialurônico Toque Seco. Tá O triste poder aqui, do viu? ácido Calma hialurônico. aí, meu nobre, vai passar. Aproveitando, Né? vamos. Quando a Sabrina Sato diz. Aproveitando, Oxe, vamos fazer o não exercício tinha nada, pô. diz. Aproveitando, Não vi vamos fazer o nada, pô. exercício inverso também. Porque quando eu leio que o verbo miss, do inglês, não consegue dar conta de expressar toda a gama de sentidos que a palavra saudade transmite, eu me lembro dessa cena aqui. The last few years trying to forget about high school. Why are you trying so hard to remember it? I don't know. I guess I miss it. Well, I'm serious. I really miss it. I miss my friends. I miss my enemies.
I miss the people I talk to every day. I miss the people who never knew I existed. I miss them all. I want to talk to them, you know? I want to find out how they're doing. I want to know what's going on in their lives. Espera. Mistura contraditória de tristeza pela ausência e prazer de ter vivido algo especial no passado, conexão emocional vibrante, esperança de um novo encontro. Ué, eu tô muito louco? Ou esses sentidos, que eram pra ser exclusivos de saudade, Porque no caso, eu acho que. Bom, eu vou dar um chute aqui. Mas eu acho que, tipo, por exemplo, miss pode ser no sentido de você jogar uma bola e errar, né? Também pode ser em vários sentidos, na verdade. Uma palavra pode ter diversos sentidos. Isso também na língua portuguesa, em qualquer língua, né? Então, tipo, inclusive nuances de uma coisa extremamente parecida, né? Tipo, a gente pode não ter exatamente isso de saudade, né? Que a gente extremamente geralmente utiliza como saudade, né? Que no caso ele fala um sentimento de, digamos, prazer daquilo que passou e não sei o quê, mistura com o cara, quatro, não ter. Às vezes pode ter só uma, tipo, eu sinto falta, sei lá, daquilo, uma coisa do tipo, mas eu não sei, pode não ter o sentido completo esse sentido completo, mas só como se fosse quase uma nostalgia, uma coisa do tipo, né? Mas não nesse sentido desse daí de saudade mesmo, como você sente esse uma coisa boa, um prazer desse tempo e tudo mais, lembranças boas, enfim, outras coisas do tipo. foram expressos em inglês usando o verbo miss. Tem algo Mas nesse muito caso, indigesto aí e... nesse caso se assemelha exatamente a saudade. E Pelo olha, menos o eu que não tô quero pensando fazer é pouco do exatamente sentimento de ninguém, muito menos da saudade. nossa língua portuguesa ou Provavelmente brasileira. você não Hoje a entendeu como é nomenclatura que vai fala. ser relevante. Na Porque verdade, eu passei apesar de eu bem- revirar os olhos com essa história de saudade, eu bem entendo o organizado, apelo disso, porque é bonito, é literário, é uma coisa que dá vontade de copiar e colar no story com uma foto do pôr do sol. Só que o pequeno problema é que toda essa fantasia, toda essa elucubração poética não só distorce a noção de tradução, distorce a nossa visão de outras línguas e, na prática, essa descrição é menos uma descrição de como os falantes do português, em geral, usam a palavra saudade e mais um testamento de como poetas e filósofos portugueses, ao longo dos séculos, escolheram escrever sobre ela, sobre a palavra saudade. E em algum momento essa narrativa escorregou do campo literário para o senso comum, inclusive aqui no Brasil, e começou a ser vendida como se fosse um fato linguístico, como se o português tivesse desenvolvido uma forma única de sentir uma coisa que nenhum outro povo consegue expressar. Mas vamos aos fatos, outras línguas têm palavras para expressar as mesmas coisas que a gente expressa usando o termo saudade. Não vou ficar aqui recitando lista, mas uma pequena amostra das evidências de que o resto do planeta também já descobriu o sentimento revolucionário do aperto no peito devido à ausência de algo. E diga-se de passagem, o resto do mundo não se limita à Europa, não. Ausência de algo. Essa daqui, que é alemã, saudade marcada por forte anseio, alemã também, saudade do lar ou da terra natal. É que no caso, geralmente a gente utilizaria provavelmente como saudade mesmo, né? Galês, saudade de algo perdido ou idealizado. Norueguês, saudade marcada por um desejo profundo. Sueco, sentimento de anseio ou de sentir falta. No caso, para tudo isso daí a gente usaria só como saudade. Provavelmente adicionaria alguma coisa a mais, pelo menos hoje em dia, eu acredito. Talvez, pode ser que não, ou em alguma coisa literária a gente teria alguma palavra específica para essas coisas. E diga-se de passagem, o resto do mundo, o aperto no peito devido à ausência de algo. E diga-se de passagem, o resto do mundo não se limita à Europa, não, viu? O Tupi, por exemplo, tem Karukasu. O tupinólogo, inclusive, já fez um vídeo sobre isso. Calma aí. É hora de Pepsi Black. Calma aí, não nobre. Toma essa. Gemini, me ajuda a escolher um look. Pepsi Black com o nosso mano Fininho, né? A frase "tenho saudade de Maria", por Calma exemplo, aí. seria É pra rir, Chekarukasu Maria. É pra rir, pelo amor de Deus. E também é pra rir, eu tô dizendo que os caras, pô, calma aí, pô.
Terecé. Porra, Conforme o vocabulário da língua brasílica, lá de Não falei 1612, nada. que é o Só mais mostrei. importante documento que registrou o tupi, a palavra significa saudade, mais especificamente de uma pessoa. Eu entendo, é difícil se manter a par dos mais recentes avanços dos estudos linguísticos, que dirá saber que já se registravam equivalentes para saudade em um documento de 400 anos atrás. Mas fica aqui a importante lição. Antes de concluir que o português inventou um sentimento, talvez valha checar se o resto do mundo não estava sentindo a mesma coisa com outro nome ou com outras construções sintáticas. O que eu posso garantir, sendo professor de inglês, é que nessa língua, né, no inglês, você tem I miss you, I long for you, I yearn for you, I feel homesick, I feel nostalgic. Cada uma dessas expressões cobrindo uma fatia diferente. Calma aí. I miss you. Tem um padrão para sentir falta, saudade. I long for you. Saudade com anseio prolongado. Mais literário, solene. I yearn for you. Saudade com desejo intenso e profundo. I feel homesick. Saudade do lar, da sensação de pertencimento. I feel nostalgic. Saudade ligada ao passado e às lembranças. Legal. Do território semântico abarcado por saudade. É verdade que nenhuma delas equivale a saudade em todos os contextos, mas aí vem a pergunta que ninguém faz. E daí? Porque isso é o que acontece em qualquer tradução. Nenhuma palavra da língua equivale perfeitamente a nenhuma palavra de outra língua. Saudade não é nem de longe um caso isolado. Pensa em falta, por exemplo. Ninguém acha que falta não tem tradução, mas tenta traduzir, que você vai ver que vai depender completamente do contexto. Falta no sentido de insuficiência seria lack. He lacks experience. Falta experiência a ele. A falta porque a demanda é maior do que a oferta seria shortage, como em housing shortage, falta de moradia. Falta de não estar presente em algum lugar seria absence. She had 3 absences this semester. Ela teve 3 faltas nesse semestre. E no futebol? Nem sei qual seria, mas seria meio britânico talvez. Referee awarded a foul. O árbitro marcou uma falta. Sem contar, claro, que sentir falta de alguém ou de alguma coisa é miss, que é, convenhamos, exatamente o núcleo do que saudade significa no português, no uso cotidiano. Mesma palavra, 5 traduções diferentes. Ninguém olha para isso e conclui que falta é introduzível, ou pensa, falta não tem tradução literal. A gente entende que é natural uma palavra cobrir território que em outra língua é dividido entre várias palavras. E com saudade é a mesma coisa, só que alguém decidiu que, nesse caso, a gente devia achar isso profundo. Ainda acha pouco. Então tome mais um exemplo. Toma aí. Esperar, em português, pode ser traduzido para o inglês como wait. Se for no sentido de aguardar, I'm still waiting for the bus. Ainda estou aguardando o ônibus. Expect. Se for no sentido de prever. We expect to complete the work in April. Esperamos concluir o trabalho em abril. Hope. Se for no sentido de torcer. I hope you're right. Torcer para que você esteja certa. Aliás, torço para que você esteja certa. Isso é motivo para alguém dizer que esperar não tem tradução literal? Não. E note, estamos nos limitando ao inglês. Nem sequer colocamos outras línguas em jogo. Ai. Mas claro que algum abençoado vai vir aqui e vai dizer... Então, tá vendo? Você acabou de admitir. Miss é sentir falta, não é sentir saudade. Então, miss não tem o mesmo peso que saudade. Ok, então vamos ver isso na prática? Vamos observar aqui alguns trechinhos de miss não tendo o mesmo peso de saudade? Oh my goodness, Smooch, I missed you so much. I missed you so much, Pepper. Oh, I miss you so much. I missed you so much. Tara, I miss you. I miss you so much. Can she hear me?
just gonna miss her so much. You miss me as much as I miss you so much. Sim, eu tava sendo sarcástico. Agora, sabe qual é, a meu ver, o maior plot twist dessa história? Essa história de que saudade não tem tradução não é criação dos tradutores, muito menos dos linguistas. A narrativa de saudade intraduzível veio de um movimento cultural específico lá em Portugal, no começo do século XX, a Renascença Portuguesa, que na época os intelectuais e artistas estavam, entre outras coisas, construindo uma identidade nacional. E nesse contexto surge um movimento literário, essencialmente lírico, chamado saudosismo, centrado na ideia de que a saudade não era só a essência espiritual portuguesa, como também poderia servir como base de renovação nacional. Eu não vou entrar em detalhes, porque não precisa, porque honestamente não é a minha área de interesse, então chequem as referências se vocês quiserem. Mas entendam que essas observações acerca de saudade não são uma descrição linguística ou mesmo filológica. A gente está falando de uma declaração de singularidade cultural, uma narrativa que tem uma função social muito clara em Portugal. Dizer existe algo em nós que o mundo de fora não consegue entender, uma alma compartilhada pelo nosso povo, é reconfortante. É poético, faz sentido até como postura identitária. O problema é que essa narrativa vai, aos poucos, saindo do campo da poesia, da identidade, e começa a circular como se fosse verdade linguística. E, nesse ponto, inclusive, eu peço licença, mas eu vou dar a minha opinião. Esse é um dos casos em que fica óbvio para mim como a linguística e a literatura são empreendimentos muito distintos. Eu sei que é uma posição controversa, afinal, historicamente as duas andam juntas, e o curso de letras junta as duas até hoje, professor, de português tem que dar aula de literatura também, mas eu realmente não vejo como áreas irmãs hoje em dia. Na minha opinião, a relação entre linguística e literatura é mais parecida com a relação entre física acústica e música. Não que não haja interseção útil, vocês podem discordar de mim, mas é a minha percepção. Um singelo exemplo sobre a diferença da abordagem dos estudos literários e da linguística. Se consultarem as fontes, é fácil notar como os estudos voltados à literatura costumam se voltar para o que filósofos, poetas e outros teóricos e intelectuais falaram sobre saudade, muitas vezes tratando a palavra e o sentimento como se fossem a mesma coisa, ou como se houvesse uma correspondência direta entre os dois. Para um linguista, o foco costuma ser outro: avaliar o uso que os falantes fazem da palavra saudade, analisando corpora, verificando contextos de uso ou fazendo entrevistas, pedindo para as pessoas explicarem o que sentem. Por exemplo, o que os poetas teóricos e filósofos falam sobre a saudade é irrelevante? Certamente não, mas trata-se de um discurso e, portanto, uma construção sobre o conceito e sobre a palavra, que não necessariamente corresponde à realidade de como seus falantes enxergam, sentem e utilizam o signo linguístico em suas vidas, como já vimos repetidamente em vários vídeos no canal. A forma como as pessoas pensam a língua frequentemente está em descompasso com o uso que efetivamente fazem dela. Bom, eu realmente não tenho muito entendimento dessas coisas para dar um pitaco. Eu gosto de assistir por causa que é conhecimento, né? Mas eu tô lendo aí para vocês. Deixa eu assistir os imagens. Olha, deixa eu tentar esse negócio daqui. Craques do Enem, de 1 a 5 de junho, 100% gratuito. Já clica aqui para se cadastrar. Não vou me aprofundar nisso, não nesse vídeo. E galera da literatura que me acompanha, por favor, não me odeiem, tá? Já sei, deixa eu tentar agradar vocês, tá? Então vamos inserir um pouco de lirismo nesse vídeo? Se este humilde vídeo te foi prezado, apoiar o canal seria ato louvado. Um pix singelo já me vem socorrer. Deixa teu like também, não vai esquecer. Assina o canal, subscreve-te aqui, divulga aos teus, esta prece é pra ti.
fim da quimera, a ciência nos espera. Ainda sobre a questão de saudade, tem um detalhe que me incomoda ainda mais, e eu não sei se vocês se deram conta. Essa é uma narrativa essencialmente lusitana, construída por portugueses, sobre Portugal. É claro que as culturas portuguesa e brasileira têm uma ligação histórica, a gente estuda literatura portuguesa na escola, mas eu fico pensando quantas pessoas que fazem questão de marcar uma identidade brasileira radicalmente separada da portuguesa não reproduzem essa ideia sem perceber a sua origem. Gente que diz que já passou da hora da gente admitir que a gente fala brasileiro e não português, mas que depois vai lá, compartilhando, curtindo post no Instagram sobre a intraduzibilidade de saudade, uma narrativa portuguesa. E aposto que muitos nunca pararam para pensar, para se questionar a respeito. E falando em questionamento, quando eu comecei a pesquisar para esse vídeo, eu notei que, infelizmente, por vezes os textos sobre a saudade não diferenciam direito, ou não explicitamente, duas coisas que são muito distintas. Uma coisa é o construto filosófico, artístico, social, a saudade como um conceito elaborado, carregado de história e de investimento intelectual. Outra coisa é o uso que os falantes efetivamente fazem da palavra no dia a dia. E o uso cotidiano é muito mais mundano, muito mais variado e muito mais parecido com o I miss do inglês do que qualquer poema do Fernando Pessoa poderia fazer você acreditar. Ou a essa altura do vídeo você ainda acha que quando alguém diz "cara, que saudade dessa galera", esse falante está de fato experimentando simultaneamente solidão espiritual, instinto de morte e desejo de Deus. Isso não diminui a saudade, não torna a palavra menos interessante, mas desconfiar dessa versão mística não é um ato de traição cultural, é simplesmente ler o que a língua faz de verdade e não o que a gente projeta nela. E aí eu vou te perguntar, será mesmo que saudade engloba todo esse monte de sentimento? E toda vez que a gente usa a palavra saudade, a gente está se referindo a tudo isso ao mesmo tempo? Ou será que a gente usa a palavra saudade em várias situações diferentes para falar de vários sentimentos que têm um núcleo em comum, mas que não são todos a mesma coisa? E será que a gente é incapaz de perceber a diferença entre que saudade que eu tenho da minha mãe e que saudade da época em que nem todo mundo se deixava levar por narrativa? Só porque a palavra é a mesma. Palavras têm história, e às vezes a história de uma palavra nos diz mais sobre quem precisava que ela significasse algo especial do que sobre o que ela efetivamente, de fato, significa. Pensa um pouco sobre isso, mas desde já, lembra desse sábio conselho. You shouldn't let poets lie to you. Não deixe poetas mentirem para você. Vou deixar aqui na descrição um texto que o maravilhoso do Marco Neves escreveu sobre isso. Recomendo que vocês o sigam no Instagram também. E, sério, pessoal da literatura, não me odeiem, tá? Principalmente o pessoal da poesia. Eu, inclusive, gosto mais da lírica do que do épico, da narrativa, mas, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, se você tá vendo esse trecho, me conta aqui, seu interesse é só língua linguística ou você tem interesse por literatura também? Interesse no sentido, gosto de ler literatura ou gosto de saber sobre teoria, crítica literária também? Eu tenho a impressão que o meu público é menos de humanas, menos literato do que a média dos canais do meu nicho, mas... Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu gosto desse canal, eu gosto pra caramba. Colocou aí, deu uma futucada nas pessoas de literatura, meu nome. Ai, eu gosto de literatura pra caramba, né? Gosto dos poetas aí, meu nobre. Mas é isso, tem razão, eu acho, né? Mas não que eu entendo profundamente. Então também eu não vou estar aí, tá entrando muito nessa questão. Mas sobre a questão da saudade, com certeza tem razão. Isso daí eu não vou tentar fugir, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Vão aí no link na descrição, conheçam o canal do cara. Deixa o like lá, se inscrevam no canal dele, tá? E também se inscrevam aqui no canal Tá Reagido. Deixe seu like, ative o sininho. E é isso. Falou, valeu e tchau.